Meus amigos, parei tudo o que eu estava fazendo aqui, porque eu acabei de receber uma ligação de um cliente que viu uma publicação de um colega advogado prometendo, fazendo promessas absurdas de resultado com relação a pedidos, seja administrativo, extrajudiciais ou judiciais, com relação ao alongamento de dívida. Então, esse vídeo é para você, produtor rural, ou, enfim, empresário rural, que esteja endividado passando por essa situação. Fica aí que eu vou falar sobre o tema. Meu nome é Felipe de Benedetto Júnior, sou advogado agrarista, especialista em holds, contratos rurais e renegociações, alongamentos de dívidas rurais junto às instituições financeiras. Eu parei o que eu estava fazendo aqui, estava trabalhando inclusive em um embargos à execução, onde um banco está executando um contrato, uma cédula rural, e coincidentemente, conversando com o cliente, né, ele me reporta: olha, eu vi no Instagram um fulano, um advogado, que falou que para fazer isso, fazer aquilo. Pessoal, cuidado, muito cuidado. E digo isso com todo respeito ao judiciário, e especialmente não se limitando, com todo respeito à advocacia. A advocacia é atividade de meio, não é atividade de fim. O advogado não pode prometer resultado. Me desculpe falar isso, hoje, sexta-feira, dia da camiseta polo, que a gente chama, então pode ver que eu não estou nem de terno, nada. Mas por que eu estou dizendo isso? Advogado não pode prometer resultado. Cada caso é um caso, acho que você já escutou uma situação dessa, especialmente no agrário. Eu estou vendo vários colegas que eram advogados trabalhistas, que eram advogados consumeristas, que eram advogados civilistas, e que de repente acho que virou modinha advogar pro agro. E com todo respeito, porque existe grandes profissionais, grandes advogados, inclusive aqui em Campo Grande, especialistas agraristas, tá? Já com bastante experiência no direito agrário. E especialmente não se limitando na renegociação de dívida. Cada caso é um caso, como eu disse, cada processo é um processo, cada cliente é um cliente, cada contrato bancário é diferente. Existe aquele cliente que está realmente passando por uma dificuldade financeira, existe aquele cliente que, com perdão, mas somente está tentando ganhar um tempo. Existem vários tipos de cliente, como existem vários tipos de profissionais advogados. Mas o que me chamou a atenção são as promessas de resultados. Olha, porque eu consegui 10 anos de pagamento, 3 anos de carência. Eu vi um absurdo aí esses dias que eu consegui 15 anos de pagamento e 5 anos de carência. Não estou dizendo que é impossível. Eu estou dizendo que isso não pode ser tratado de uma maneira geral. Olha, para você eu vou conseguir isso. Isso sim é um absurdo. Porque, mais uma vez, cada caso é um caso. E o produtor rural que vem sofrendo a duras penas já há mais de 3 anos, de 3 safras, especialmente o lavoureiro, por conta das frustrações, seja por condições climáticas, por conta da queda do preço da soja. A soja, vocês sabem, chegou aí a 180, 190 reais, veio a 110, a 100, previsão de chegar, de vir a 90, enfim, essa estabilidade, essa loucura que vai ser, crise diplomática, taxação, guerras, etc, 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 etc. Então, o produtor rural, ele está assim, como é o mal de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, procurando um alento. O ser humano gosta de escutar aquilo que ele quer escutar. Aí vem mal profissionais, não posso dizer outra palavra, antiéticos no mínimo, fazendo promessas de resultado, tudo que o produtor precisa escutar. O cara já está endividado, o cara já não tem esperança no amanhã, como vai fazer para pagar a conta, tem produtor se suicidando. Esquecem que o processo, que a advocacia é uma
atividade de e-mail, até mesmo porque o advogado que peticiona, que entra com pedido, não é o advogado que vai julgar. A gente depende do juiz, depende da contestação, o que a outra parte vai produzir de provas, perícia judicial, etc, etc, etc. Então, esse vídeo é para que você, produtor rural, que encontra-se nessa situação, tome cuidado com as promessas. Virou moda, eu também faço parte dessa moda, não nego, não sou hipócrita, do Instagram, do vídeo no TikTok, da mídia digital, do advogado digital, mas cuidado com isso. Procure, assim como você procura saber, buscar referências do médico, do dentista, de qualquer outro tipo de profissional, de um pedreiro, de um construtor, procure saber referências desse advogado. Advocacia é relação personalíssima cliente-advogado, relação de confiança cliente-advogado. Procure saber para quem esse advogado trabalha, advoga. Se é realmente uma pessoa séria. Porque me preocupa. Pessoal, e esse vídeo é porque meu juramento, desde quando eu me formei, ou melhor dizendo, antes de eu me formar, eu sempre quis ser advogado, então eu sempre quis, por ser filho, por ser neto, por ser produtor rural, minha paixão sempre foi o agronegócio, eu sempre jurei defender a agricultura, o agronegócio brasileiro. Faço isso por amor a meu avô, por amor a meu pai, por amor à atividade que eu exerço, não só como advogado, mas como produtor rural. Então eu fico, no mínimo chateado com promessas indecorosas, indecentes, em que profissionais do direito, que não deveriam ser chamados de advogado, mercenários do direito, se aproveitam de situações, de frustrações, de sentimento, de dor de um produtor rural. Como eu disse, parece que virou moda agora ser advogado do agro, né? Não é nem mais advogado agrarista, advogado do agro. O cara não sabe nem o que é o agronegócio, não sabe qual que é a diferença de um touro com uma vaca, de um pé de alface com uma braquiária, e fazem umas promessas dessas. A advocacia do agro, de certa forma, abre um leque que entra, no caso aí, os contratos bancários, a discussão de contratos bancários. Não é milagre. É esfregar a barriga no balcão, é ir ao banco conversar com o gerente, junto com o cliente. É saber o manual de crédito rural, decore salteado, mas não só isso. O Código Civil, teoria da imprevisão, saber quais documentos levar para justificar um pedido de alongamento de dívida. Conhecer não só da lei, mas da prática rural. Conhecer não só da lei, mas da prática rural. Veja bem, saber condições climáticas, saber o que é a frustração de safra, saber por que realmente o cliente não colheu, o que levou a não colheita, a não produção. Conhecer da roça, conhecer do dia a dia. Não estar somente familiarizado, mas estar na vivência do agronegócio. Isso é advogado do agro. Isso é ser advogado agrarista. Saber as menores situações para poder elaborar um contrato de arrendamento, de parceria, saber a diferença entre os dois. Não querer fazer um contrato de parceria. Porque eu vou fazer um contrato de parceria para não poder pagar os impostos do contrato de arrendamento. Olha o absurdo. E o cara se diz advogado. Cuidado com como você, mercenário do direito, está querendo ludibriar ou captar um cliente. Porque é no agro, como dizem, é que está o dinheiro. Então vira uma oportunidade de pegar o dinheiro do agro. Pessoal, muitas situações aqui no escritório, e não falo isso para me promover, mas eu falo isso justamente porque, como eu digo e repito, jurei advogar e defender o agronegócio, a justiça pelo agronegócio. A minha função é lutar pelo direito. Minha obrigação é lutar pelo direito. O dia que eu encontrar o direito em conflito com a justiça,
Eu vou brigar até a morte pela justiça do agronegócio do Brasil. É por isso que eu estou fazendo esse vídeo. E peço para você compartilhar para chegar ao maior número de pessoas possíveis, porque está me deixando assim enojado a quantidade de advogado que virou modinha, pegou a modinha de ser advogado do agro e fazendo promessas absurdas. A OAB tem que tomar uma medida. Desculpa o desabafo. Vou pedir para você deixar seu joinha. Sou sim o advogado do agro, sou sim o advogado da internet, mas o que eu falo a verdade, eu falo com a justiça. Só para finalizar, para não ficar soltas pontas. Existe sim o direito do produtor rural em buscar o alongamento de dívida, renegociação da dívida rural, junto às instituições financeiras, especialmente de forma extrajudicial administrativa perante o banco. Existem prazos para que isso ocorra antes do vencimento da dívida. Deve-se comprovar através de laudos agronômicos a frustração que ocorreu na lavoura. Mas não é somente jogar no papel ali, pedir para um agrônomo fazer e assinar. Não é assim. Precisa ter um laudo contábil demonstrando todo o seu endividamento e sua capacidade ou incapacidade de pagamento, para justificar, para provar para o gerente como está a sua situação, a sua lavoura e financeira, antes de se chegar às vias judiciais. Estou só fazendo um resumo. Esses dias eu vi um outro absurdo, fazendo um parênteses aqui, já para finalizar, o advogado dizendo que o cliente foi pedir os contratos registrados no banco, o banco se negou, ele teve que notificar. Olha o sensacionalismo, basta ir no cartório. Se for garantia hipotecária, vai no cartório de registro de imóveis, onde foi registrada as cédulas. Se for garantia aval, vai no título de documento. Precisa fazer todo esse sensacionalismo? Absurdo. Absurdo. Lamentável. Conto com vocês. Procure pessoas de confiança antes de vocês buscarem seus direitos. O direito vocês têm, mas saiba buscá-los através de um instrumento, de uma pessoa correta, idônea e que tem os mesmos princípios que os seus. Forte abraço.